Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes da Palavra de Deus. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Eu tinha 15 anos de idade quando eu fui batizado no Espírito Santo. Eu nasci e cresci numa igreja assim, bem conservadora, bem tradicional, e eles quase davam a entender que o Espírito Santo tinha sido sepultado junto com o último dos apóstolos, que tudo aquilo que você lê no livro de Atos era só para aquela época, só para aquele tempo, que os dons do Espírito Santo tinham passado, até porque essa interpretação equivocada sobre quando, ela tem até um certo fundamento bíblico, porque a Bíblia diz que um dia os dons vão cessar, né? A Bíblia diz que quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte vai ser aniquilado, vai cessar. Mas a Bíblia diz, havendo profecias cessarão, havendo línguas cessarão, e a Bíblia diz, havendo conhecimento cessará. Então, se os dons tivessem cessado, o conhecimento teria que ter cessado também, né? No entanto, eles abrem uma exceção para o conhecimento continuar e tentam fazer os dons ter fechado, ter sido encerrado. Mas naquele ambiente, apesar de ensinarem dessa forma equivocada, eram pessoas que amavam a Deus, que andavam na luz que tinha, né, com sinceridade no seu coração. Eu aprendi a amar o Senhor e com o tempo, à medida que fui despertado e comecei a buscar o batismo no Espírito Santo, eu acabei recebendo essa experiência. Ela me impactou muito, foi um divisor de águas na minha vida. Eu passei uns 3 dias, né, falando em línguas quase sem parar. Eu voltei de fato impactado, né, como a gente gosta de dizer lá no sul, uma gíria que acho que foi o pastor Harold que inventou, a gente voltou aleluiado, e eu fiquei assim, realmente empolgado. Agora, eu não sabia muita coisa a respeito do Espírito Santo, a respeito dos dons, e eu me lembro que logo depois da experiência, eu comecei a procurar me aproximar de pessoas que estavam andando em Deus, se movendo nos dons, que tinham, né, experiência com o mover do Espírito, porque eu ouvi alguém em algum lugar dizer, você quer ser uma águia, ande com elas, quer ser uma galinha, ande com elas. E eu falei, eu tenho que colar nos caras que estão voando alto. E eu lembro que nessa busca eu me aproximei de algumas pessoas, e eu me lembro de uma reunião, onde eu recebi a primeira palavra profética, né, que pelo menos que eu me lembro. Meus pais falam de pessoas terem profetizado sobre meu ministério quando eu era criança, mas eu não me lembro disso. Mas um irmão vem até o lugar onde eu estou sentado durante o período de louvor e adoração, era um pastor na verdade ele, e ele chega para mim e diz, olha, eu não te conheço, mas o Espírito Santo me incomodou de vir aqui te entregar uma palavra. Para mim que nasci e cresci, né, numa igreja bem tradicional, e se entregar uma palavra, eu achei que ele ia ler um versículo da Bíblia para mim, né? E eu falei, pode ir em frente, pode entregar a palavra. E fora que ele lascou uma palavra profética assim, impactante na minha vida. Impactante porque, como diz Paulo aos Coríntios, ele revelou segredos no meu coração, né? Impactante porque ele falou de situações que o meu pai no ministério estava passando e enfrentando, e ele não tinha realmente como saber. Mas mais do que a capacidade de abordar os detalhes, né, as informações que ele não tinha, foi de fato aquela experiência, né, com o toque de Deus na minha vida, enquanto ele falava e ministrava. Eu de fato podia no meu espírito perceber que, né, havia uma manifestação de Deus, que o Senhor estava de fato usando a vida daquele camarada. E eu, quando fui embora aquele dia, eu fui, como diz a moçada hoje em dia, eu fui me achando, porque eu ficava pensando, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Senhor de tudo que há, falou comigo, né? Porque durante muito tempo, querido, a minha imagem sobre a relação com Deus era equivocada. Eu imaginava Deus, né, relacionando com o homem meio que por atacado, né? Eu ficava, às vezes, quando criança, ali pré-adolescente, tentando imaginar como é que Deus respondia a tanta oração. Quer dizer, tem tanta gente no mundo pedindo tanta coisa. Eu imaginava no céu uma espécie de máquina coletora de orações, né, que aquilo ia entrando num grande funil, e aí ia sendo separado por assunto, pedido de dinheiro, pedido de família, pedido de cura, tal, para Deus dizer como é que ele controla esse negócio, né? Quando a Bíblia diz, né, a respeito de como Deus conhece as nossas ações, e às vezes os pais diziam, Deus está vendo. Eu ficava imaginando, é ele espiando tudo sozinho ou tem gente ajudando, né, a vigiar para ele? Porque eu não conseguia ter essa ideia de como esse Deus tão grande poderia se relacionar de uma maneira tão pessoal.
Mas eu creio que esse é um segredo importante, querido, a gente descobrir esse Deus pessoal. Jesus disse que, né, Ele conhece informações a meu e a seu respeito que até a gente desconhece. Jesus disse que Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. Eu sei que na de alguns é mais fácil Ele contar do que na de outras, né? Mas isso mostra um Deus, querido, que de fato Ele quer se relacionar de uma maneira muito próxima. E até aquele dia eu não conseguia ver isso. Mas quando esse camarada, pelo Espírito Santo, né, foi usado para falar de coisas tão pessoais, eu entendi um Deus que conhecia cada segredo do meu coração, um Deus que se importava com cada detalhe da minha vida. E eu confesso, querido, que eu fiquei empolgado. Isso afetou muito o meu relacionamento com Deus. De maneira que eu comecei a pensar, a processar, né, na minha cabecinha de 15 anos de idade, que eu me achava assim, naquele momento pensando, eu imaginei que eu tinha encontrado a solução para os problemas de Jesus, da igreja de Jesus na terra, né? Eu fiquei pensando, se todo crente descobrisse Deus de uma forma pessoal, como eu descobri, a vida deles ia ser completamente diferente. E eu fiquei pensando, mas por que a maioria não entende isso como eu não entendia? Eu falei, bom, se o que me levou a entender o Deus pessoal foi uma palavra profética carregada de tantos detalhes, então se cada crente recebesse uma palavra profética no estilo da que eu recebi, eles também iam descobrir esse Deus pessoal como eu descobri. Mas eu me perguntava, mas por que não tem mais palavra profética? Mal sabia eu que o problema em alguns lugares não era a falta de profecia, era o excesso, né? Mal sabia eu que em outros lugares o erro estava acontecendo de outra forma. Mas eu pensei, deduzi que então o que estava faltando, né, era profecia. E eu me candidatei para Deus. Falei, olha, se for por falta de profeta, eu estou aqui. O senhor pode contar comigo, o senhor pode me usar. Naquele dia, querido, nasceu no meu coração o desejo de poder ser usado por Deus dessa forma, né? De contribuir da mesma maneira como contribuíram comigo. E eu comecei a caminhar mais próximo desse pastor que tinha me dado essa palavra. A gente tinha um trabalho de evangelismo nas ruas junto. E sempre antes de sair tinha um tempo de oração, de adoração. A gente se preparava, se fortalecia, ministrávamos uns aos outros. E era impressionante a maneira como Deus, né, usava aquele cara para fluir nos dons do Espírito Santo. O que eu vi ele dar de palavra profética, revelação, de línguas com interpretação, era um negócio assim impressionante. Chegou o ponto quando ele dizia assim, Deus me disse. Eu falei para ele, eu já nem duvido mais, né, de tanto ver como Deus tem te usado. Mas um dia eu me aproximei dele e eu comecei a perguntar para ele, amigão, que Deus fala com você, eu não tenho dúvida. A minha pergunta para você é, como é que Deus fala? Como é a voz de Deus? É voz de homem, é voz de mulher? É sempre a mesma voz, né? Tipo quando você liga para um amigo, atendeu do outro lado da linha, você já sabe quem é. Ou se a voz foi diferente, você já imagina, foi engano, né? E eu comecei a fazer perguntas e ele ria. Até eu hoje tenho vontade de rir das perguntas que eu fazia, né? Mas ele começou a rir, porque eu tive uma experiência quando muito novo, de ouvir uma voz falando comigo a respeito do meu chamado, do meu ministério. Então eu imaginei, se isso é Deus falando, né? O cara que dizia Deus me disse, eu imaginava ele ouvindo vozes o tempo todo. E aí eu estou lá perguntando, como é que você ouve? Ele começou a rir, ele olhou para mim e falou, Luciano, 2 ou 3 vezes na minha vida apenas eu ouvi Deus falar comigo de forma audível, né? Ele falou, Deus não fala assim no meu ouvido do jeito que você está imaginando. Eu falei, mas se não fala no ouvido, fala onde? Ele falou, não, Deus fala comigo do lado de dentro. Eu falei, então quer dizer que você tem um ouvido lá de dentro? Aí ele falou, não, né? Deus fala comigo através de uma impressão no meu íntimo. E eu, ignorante, falei, impressão para mim é coisa de gráfica, né? Não estou entendendo. Ele falou, Luciano, você fantasiou na sua cabeça uma manifestação de Deus que é muito diferente da realidade. Ele falou, aliás, esse é o maior problema da igreja, é mistificar demais as manifestações do Espírito Santo que são simples. Ele falou, a maneira de Deus falar comigo é muito parecida, ele falou, para tentar então trocar em miúdo e você entender, é muito parecida com um pensamento ou um sentimento. E uma hora que ele falou isso, né, penso num cara chutando todos meus castelinhos de areia, tudo que eu tinha fantasiado, eu fiquei, né, praticamente decepcionado quando ele falou daquele jeito. Eu falei, então o que garante que não é você pensando ou sentindo, se é tão parecido com o pensamento ou sentimento? Ele falou para mim, aquela palavra que eu te dei aquela vez, fui eu pensando ou sentindo? Eu falei, não, aquela foi boa, aquela se acertou mesmo. Ele falou, Luciano,
algo a respeito da forma do Espírito Santo agir e falar, que você precisa entender, isso vai mudar a sua vida, é a simplicidade com que ele fala com a gente. Ele falou para mim, como é que você sabe? Ele falou, deixa eu ajudar você a entender o que é isso que eu estou falando. E ele me perguntou, como é que você sabe que você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Eu falei, tenho. Se você saísse da igreja agora e um caminhão te atropelasse, você tem certeza que você ia, né, para o céu? Eu falei, com certeza. Ele falou, mas como é que você sabe? Alguma vez Jesus te apareceu em pessoa? Fazer, meu filho, eu mesmo te garanti, né, com meu próprio sangue, né, você está dentro. Eu falei, não, ele nunca apareceu para mim. Ele falou, talvez um anjo então apareceu para você. E diz, ó, quando chegar na porta do céu, está aqui, ó, uma cópia autenticada do livro da vida, menciona número de protocolo tal, né, eles vão fazer a conferência, você vai entrar. Eu falei, não, também nunca vi anjo. Ele falou, bom, talvez você não teve uma visão, mas talvez você ouviu uma voz celestial. Eu falei, não vi, não ouvi nada. Ele falou, então, como é que você sabe? Como você pode ter certeza que você é salvo? E a minha resposta para ele é a mesma que eu dou até hoje. Eu falei, eu sei porque sei porque sei. Devia ter dito, como é que sei? Não sei, só sei que eu sei, né? Agora, eu falei para ele, eu sei, só não sei te provar de onde vem tanta sabeção, tanto sabimento. Mas toda essa sabeção e sabimento está dentro de mim, eu sei. E naquele momento foi que ele me conduziu a esse texto de Romanos. Romanos 8, 14 a 16. Diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Agora olha o 16, o próprio Espírito que recebemos testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele falou, Luciano, eu vou te mostrar qual é a fonte da sua sapiência. Isso é só para mostrar que eu sabia a palavra certa, tá, irmãos? Não existe nem sabeção, nem sabimento, amém? Ele falou assim, eu vou te mostrar de onde vem essa informação que você tem. A Bíblia diz, é o Espírito Santo testemunhando, isso que significa testificar, testemunhando no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E diz, essa certeza que você tem dentro de você, não é porque você teve uma visão, não é porque você ouviu uma voz, mas ela não deixa de ser uma informação muito real dentro de você. E essa informação é transmitida pelo Espírito Santo, através de um testemunho interior. O Espírito Santo te leva até essa convicção, essa certeza. E naquela hora, querido, eu realmente entendi como é que eu podia ter tanta certeza. E aí ele falou para mim, ele diz, Luciano, agora vamos pensar a partir desse texto. O mesmo texto que diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, é o texto que diz lá no 14, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O mesmo Espírito que testifica do novo nascimento é o Espírito que guia, que orienta a nossa vida. E ele diz, a forma e a maneira básica, simples, do Espírito Santo comunicar conosco é por meio do testemunho interior. Ele falou assim, num assunto tão importante como essa segurança eterna, como alguns chamam, né? A certeza de salvação. Se num assunto tão importante como esse, ele decidiu falar não por uma voz, mas por meio de um testemunho interior, ele falou, a pergunta que eu tenho a te fazer é, o que te faz pensar ou acreditar que na hora de falar conosco a respeito de outras coisas, o Espírito Santo não possa falar da mesma coisa, da mesma forma? E querido, eu vou dizer, isso foi, na verdade, um divisor de águas para mim. Aquele irmão falou para mim o seguinte, se você tem vontade de profetizar, de ser usado por Deus nessa área, e é o que está te levando a me fazer perguntas, ele falou, eu vou te dizer que provavelmente é porque você vai ser usado por Deus nessa área. Porque ele falou, a Bíblia diz que Deus opera em nós o querer e o realizar conforme a sua boa vontade.